Então, boa noite a todas e todos. Vamos dar início a mais uma sessão de nosso ciclo de estudos do livro A Fuga dos Monges Bom. Nós iniciamos sempre com um momento de introspecção, momento de tomada de consciência sobre o momento presente, sobre o valor e o mérito de estarmos aqui estudando uma tradição tão genuína, tão antiga, tão acessível nos tempos de hoje, mas que outrora foi tão perseguida, ocultada, escondida. Então é muito mérito. Nós podemos nos conectar com os ensinamentos, com a linhagem, com os mestres, com as deidades que vêm do bom, do Yungundrum bom. Então, neste momento inicial, nós nos aquietamos o nosso corpo, aquietamos a nossa fala, aquietamos a nossa mente, deixamos para fora os problemas, as preocupações, respiramos com consciência. Na expiração, nós podemos soltar as nossas preocupações, os nossos obstáculos. E na inspiração, nós podemos trazer calma, lucidez, amor, compaixão, alegria, equanimidade. Nós podemos desejar profundamente que todos os seres também possam estar livres de obstáculos, de sofrimentos, de dores, de preocupações, e que todos os seres também possam experimentar a alegria, o amor, a compaixão, a equanimidade, que são as qualidades inatas de nossa mente. A nossa mente, ela é amorosa, a nossa mente é compassiva, a nossa mente é equânime, a nossa mente é bem-aventurada, é alegre. Ocorre que a gente se esquece ou a gente não percebe isso a todo momento. Mas os ensinamentos budistas, os ensinamentos tibetanos, os ensinamentos do bom, vão nos indicar um processo que, no final das contas, é extremamente simples para que a gente possa deixar essas qualidades naturais de nossa mente se expressarem. E esse método é o método de deixar as coisas como estão. Neste ciclo de estudos, nós estamos nos conectando especialmente com o grande mestre Yongtse Tsin Rinpoche, que agora, de um modo ainda mais ilimitado do que quando ele estava encarnado, nos transmite bênçãos, energias, empoderamentos, para que a gente possa, nem que seja por alguns instantes, descansar em nossa própria mente, descansar em nosso próprio estado natural, descansar em nosso corpo, descansar em nossa fala, descansar em nossos pensamentos. E descansar é literalmente deixar as coisas passarem, sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Essa foi a última instrução que Yongtse Rinpoche enfatizou no momento de sua morte. Uma instrução de Dzogchen, muito profunda e simples ao mesmo tempo. Deixar as coisas como são, deixar as coisas como estão.
É claro que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa fala estão atravessados por obstáculos que surgem espontaneamente. Então, a gente pode pedir auxílio, a gente pode pedir ajuda, a gente pode pedir proteção, a gente pode pedir refúgio para os seres iluminados, para os seres que se libertaram completamente desses obstáculos e que nesse estado de libertação podem nos auxiliar neste processo de descansar, de relaxar, de não se apegar, mas também não rejeitar nada. E o modo de fazer isso é pela prática de Guru Yoga. A prática de Guru Yoga, talvez, ou certamente, é a prática mais fundamental que nós temos em nossa tradição. Porque, no fundo, é a prática que vai nos permitir nos reconhecer como iluminados, nos reconhecermos como Budas, nos reconhecermos como aquilo que já somos, a grande perfeição. Então, nós pedimos, por meio de uma prece, que diz: da coroa da minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos para que eu possa reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Essa oração simples e profunda está nos apontando exatamente esse aspecto fundamental em relação à natureza de nossa mente, como já perfeita, como já amorosa, como já compassiva. E se nós temos dificuldades para reconhecer isso, então nós podemos, com a ajuda do Tantra, com a ajuda das práticas tântricas, que são práticas de transformação, nós podemos ter alguns suportes que nos ajudam nessa realização. Então, prática de transformar, prática de visualizar, visualizar o lama raiz, visualizar as luzes puras, respirar, técnicas de respiração, são todos suportes para nos ajudar nesse reconhecimento. E no Guru Yoga, nós podemos aprofundar esse suporte por meio da visualização de uma luz branca que vem de nosso mestre raiz. Quem é nosso mestre raiz? Nosso mestre raiz é um mestre que apontou de um modo definitivo para nós mesmos a natureza iluminada de nossa mente. Na nossa tradição do bom, o mestre que apontou de modo definitivo e indiscutível para toda a linhagem está corporificado, representado em Tapiritsa, o mestre que, segundo a história, segundo a geografia do bom, teria vivido lá por volta do século VII da nossa era comum, lá na região do Tibete, na região de Shanshun, na verdade, né, que hoje está no Tibete, e esse mestre tomou a forma de uma criança, tomou a forma de um, de um menino pobre, de um menino que era cuidador de um estábulo e que vai encontrar um grande lama, respeitado, adulto, uma pessoa que teria diversas realizações e por meio de algumas poucas interações, muito provocativas, inclusive, este menino vai mostrar ao mestre que a iluminação, a realização era muito mais simples, era muito mais simples do que toda a construção ritualística, monástica, do que toda a construção
mental apontava. Então, Tapiritsa é esse mestre que vai trazer esses ensinamentos sobre a nossa natureza Buda, já presente como perfeita e completa a todo momento. Tapiritsa, então, é o nosso lama raiz, é o nosso mestre raiz. É claro que cada um de nós podemos ter em nossa história de vida diversos outros mestres, ou e talvez mestres mais próximos que nos indicaram essa natureza. Pode ser um mestre da nossa própria tradição, como Tenzin Wangyal Rinpoche, que é o nosso professor mais próximo, ou pelo menos de muitos de nós. Pode ser o próprio Yongtse Rinpoche, para quem, por exemplo, teve um insight ou conheceu esses ensinamentos de Dzogchen por meio dos textos de Yongtse Rinpoche. Pode ter sido um outro professor de alguma outra tradição búdica, de alguma outra escola tibetana, ou mesmo algum outro mestre de qualquer outra tradição, ou mesmo de tradição alguma, mas que tenha te levado a reconhecer a sua natureza pura, iluminada, perfeita e completa. E esses mestres, sejam eles quais forem, eles têm um ponto comum, que é justamente as qualidades iluminadas. E essas qualidades iluminadas, elas não estão personificadas em ninguém. Então nós podemos visualizar Tapiritsa e pensar e sentir que Tapiritsa é a união de todos esses mestres, mestras que se iluminaram e que nos ajudam nessa nossa caminhada de auto-reconhecimento, de autorrealização. Nós podemos visualizar então à nossa frente Tapiritsa, como essa união das qualidades iluminadas, e nós abrimos a o nosso corpo, nós abrimos a nossa cabeça para receber uma luz branca que vem da testa de Itaperitza até a nossa testa e traz luz, traz energia, traz empoderamento, traz bênçãos do corpo iluminado. Ou seja, nós estamos pedindo ajuda para os nossos mestres para que eles nos ajudem a reconhecer o nosso corpo como o corpo iluminado, aqui e agora, já. Independentemente de dor, independentemente de incômodo, independentemente de sensações agradáveis, seja o que surge, surge como perfeito e completo, como um corpo perfeito e completo. Tentamos descansar nesse corpo, da garganta de Itapiritza, nós podemos nos abrir para receber uma luz vermelha que traz bênçãos, que traz energia, que traz empoderamento da fala iluminada, do som iluminado, da vibração iluminada. Nós podemos reconhecer que tudo aquilo que falamos ou que não falamos e tudo aquilo que escutamos é a fala iluminada. Independentemente de ser uma fala, um som agradável, desagradável, nós não nos apegamos e não rejeitamos, simplesmente reconhecemos e deixamos passar. Reconhecemos o quê? Reconhecemos essa natureza intrinsecamente pura, alegre, amorosa, compassiva, bem-aventurada, que está na base mesmo de uma fala de dor.
No coração de Itapiritza, nós podemos receber uma luz azul que chega até o nosso coração, trazendo bênçãos, energias, empoderamento da mente iluminada. A nossa mente, e a mente no Tibete é a mente e o coração, ou seja, é a base de onde surgem os pensamentos e as emoções. A gente pode reconhecer que a nossa mente, tal como está aqui agora, é a mente búdica, é a mente com essas qualidades iluminadas, é a expressão da grande perfeição, independentemente de qual emoção ou de qual pensamento surge, a natureza, em última instância, é essa natureza perfeita, completa, compassiva, amorosa, alegre, equânime, que não se apega, que não rejeita. Será que conseguimos descansar o nosso coração com essa consciência? Se for difícil, a gente pode respirar e soltar a respiração de modo tranquilo, de modo mais espaçado do que a inspiração. São suportes. A visualização é um suporte, a respiração é um suporte, a oração é um suporte, o mantra é um suporte. Então a gente agradece aos seres iluminados, especialmente aos seres da tradição, por nos apoiarem. Nós desejamos, criamos o desejo de que todos os seres possam experienciar, nem que seja a tentativa de se iluminar, né? A tentativa, que todos os seres possam tentar se iluminar e que, em última instância, que realizem, tal como a gente está tentando. E com essa intenção, a gente inicia a nossa prática de estudos. É, um minutinho. Nós estamos já numa etapa quase indo para o final do livro. Ainda tem alguns capítulos importantes à frente, mas o núcleo, digamos, da narrativa, que é a fuga dos monges, já passou pelo ápice, né? Agora nós vamos ver os desdobramentos dessa fuga, aí que vai impactar diretamente a nós, né? Nós, aqui, cada um de nós que estamos estudando, somos um pontinho nessa no encadeamento dessa história. Nós só podemos ter acesso a esses mestres, a esses ensinamentos, justamente porque todo esse processo complicado, esse processo doloroso que foi a invasão da China no Tibete, acabou levando os mestres para o Ocidente e acabou, inclusive, permitindo a sobrevivência do próprio bom. A gente pode, com base no que a gente está estudando, a gente pode fazer levantar essa hipótese, né? Porque, como a gente via lá no início, o bom, ele estava sendo fortemente perseguido, e não é de agora,
né, dentro lá do Tibete. A gente viu também por meio da narrativa que havia muitas desigualdades, muitas injustiças, muita, ah, muita pobreza, né, muita miséria, muita manutenção de um poder eclesial. E aí a gente faz aquela reflexão sobre a grande perfeição, né, de tudo é perfeito e completo. Inclusive, todo esse sofrimento foi perfeito e completo. Será que a gente consegue realizar isso? Não é justificar toda essa violência, tudo isso que aconteceu no Tibete. Não é justificar, mas é entender que tudo que ocorreu, ocorreu de uma forma perfeita e completa. E tudo que está ocorrendo agora, será que a gente consegue perceber que as guerras, as violências, são perfeitas e completas? Olha que difícil. Olha que difícil. A gente leva a últimas consequências. Tudo isso que nós estamos aprendendo, a nossa resposta não pode ser outra que não seja sim. Repito, não é justificar, mas é ter uma confiança absoluta que tudo isso que está surgindo como sofrimento surge, permanece, passa, surge, permanece, passa, e que na base desse surgimento o que há é essa perfeição inata, essa completude inata de tudo que surge. Bom, me desculpem por essa elucubração aí. Vamos, vamos retornar aqui então. O fato é que depois de tudo isso, os nossos professores chegam a Londres. A aeronave que transportava os monges pousou em Londres em 21 de setembro de 1961. Sua introdução à Europa ocorreu no auge da Guerra Fria, enquanto o mundo enfrentava mudanças sociais e culturais. Naquele ano, a Alemanha Oriental ergueu o muro de Berlim. Os Estados Unidos apoiaram a malfadada invasão da Baía dos Porcos em Cuba. O cosmonauta russo Yuri Gagarin tornou-se o primeiro humano a orbitar a Terra. O astronauta Alan Shepard realizou o primeiro voo espacial dos Estados Unidos. John Kennedy era o presidente dos Estados Unidos. Ativistas contra a segregação racial. Minuto. Ativistas contra a segregação racial foram arrancados de ônibus integrados e espancados no sul dos Estados Unidos. O Reino Unido solicitou adesão ao mercado comum europeu. E os Beatles estrearam no Cavern Club, em Liverpool. As mudanças que sacudiram o mundo ecoavam nas transformações que ocorriam na vida dos três bombos. Do aeroporto, os tibetanos foram levados por cerca de 40 quilômetros ao norte até a casa de Snellgrove, em Berkhamsted, uma pequena cidade rural nos arredores de Londres. Snellgrove, solteiro, morava sozinho, em uma casa de 2 andares e 4 quartos, na Crows Oak Road, na encosta noroeste do vale. Todos os quartos ficavam no andar superior. Os três monges Bompo dividiram o maior quarto, e Sonam Pandey e Tashlakpa ficaram com 2 quartos pequenos, restando o quarto de tamanho médio para Snellgrove. Inicialmente, os vizinhos olhavam com desconfiança para os estranhos asiáticos que passavam por suas casas a caminho do centro da cidade ou da estação de trem, mas logo foram conquistados pela simpatia constante e os sorrisos prontos dos tibetanos. Os três mompos tornaram-se amigos dos vizinhos de Snellgrove. Cumming projetou uma cerca de tijolos com seções em arco no topo após saber que os monges queriam aprender o método ocidental de construção com tijolos e argamassa. O cimento era praticamente desconhecido no Tibete, onde a construção era feita com terra socada, pedra, argila e madeira.
Para aprender alvenaria, usaram o projeto de Cumming para construir uma cerca entre o quintal dele e o de Snellgrove. A parede ainda está de pé. Os três monges realizaram o segundo projeto de construção por sugestão de Snellgrove. Uma estupa de cerca de 2,5 metros de altura no quintal dele, que também ainda existe. Estupas têm imensa importância religiosa, tanto para budistas quanto para bombos. A construção de uma estupa gera mérito espiritual e oferece um local de meditação. Bombos e budistas circundam estupas como outra forma de acumular mérito. No entanto, foi a arquitetura e não a religião que motivou a construção. Tenzin tinha profundo interesse pela arquitetura de estupas e falava incessantemente sobre as proporções métricas dos diferentes estilos arquitetônicos. Snellgrove finalmente sugeriu: por que você não tenta construir só uma pequena aqui? Tenzin aceitou o desafio e, com a ajuda dos outros dois bombos, construiu uma estrutura esguia nos fundos da propriedade de Snellgrove, pintando-a de branco brilhante. Snellgrove aproveitava quase todos os momentos com os monges para ampliar seus conhecimentos gerais. Havia iniciado o treinamento deles no jardim do Hotel Claridge's, em Nova Delhi, Claridge's, em Nova Delhi, entregando a cada um caderno de exercícios e um lápis para a sua primeira lição no alfabeto romano. A educação continuou em Berkhamsted, onde eles lhes davam aulas durante as refeições sobre geografia, história, religião e ciência. As lições prosseguiam durante caminhadas vespertinas pelos bosques próximos. A instrução incluía a etiqueta ocidental e o uso de talheres. Os tibetanos normalmente comem tsampa em uma tigela com os dedos, girando a tigela com a mão esquerda e usando a mão direita para misturar a tsampa com chá de manteiga com sal. A tsampa misturada é moldada em pequenas bolas e levada à boca com os dedos. Convencido de que os hábitos alimentares tibetanos seriam mal vistos em uma sala de jantar inglesa, Snellgrove treinava os tibetanos diariamente nos costumes alimentares ocidentais, incluindo o uso de facas, garfos e colheres, transformando-os em modelos de comportamento europeu. Cada dia trazia novas descobertas e espantos para os monges, que se maravilhavam com o metrô de Londres. O Big Ben e mulheres usando trajes de banho reveladores nas praias inglesas. Vou ler novamente aqui. Cada dia trazia novas descobertas e espantos para os monges, que se maravilhavam com o metrô de Londres, o Big Ben e mulheres usando trajes de banhos reveladores nas praias inglesas. Inicialmente, o inglês deles era muito limitado para manter conversas com qualquer pessoa que não fosse estudioso e falasse tibetano. Então, dependiam de Snellgrove durante os primeiros meses em Berkhamsted. Tenzin ficou impressionado com a abundância material na Europa, mas menos impressionado com outros aspectos da sociedade ocidental. Em uma carta datada de 31 de outubro de 1963, dirigida a monges no Nepal, ele escreveu: nestes países, as pessoas têm boa comida e roupas, mas não vi ninguém que tenha tempo para se conectar na prática, para se concentrar na prática espiritual. Aqui, em uma única cidade, há milhões de pessoas, mas é muito raro ver alguém dedicado à ação virtuosa ou verdadeiramente livre. Embora haja alguns mosteiros e monges, eles estão ocupados cuidando de seus gados e vendendo suas ovelhas, porcos e ovos para sobreviver. Cuidam de seus animais e, de tempo em tempo, sentam-se em silêncio por um breve período em seus templos, grandes edifícios vazios e cheios de cadeiras. Então,
Durante seus festivais, cantam belas canções para a comunidade. Pasang cuidava dos tibetanos enquanto Snellgrove passava grande parte de seu tempo na School of Oriental and African Studies. Antes de Snellgrove começar a estudar o Bon, outros estudiosos dependiam de informações fornecidas por budistas, muitas das quais eram distorcidas por preconceitos e mitos. Snellgrove queria aprender sobre o Bon diretamente com os Bonpos e seus textos, especialmente aqueles que descreviam o Bon antes da chegada do budismo no século VII. Os três Bonpos eram as chaves para desvendar os segredos de sua religião amplamente incompreendida. Sandhya começou a trabalhar de perto com o tibetólogo e associado de Snellgrove, John Driver, enquanto Snellgrove trabalhava com Santen e Tenzin. A cooperação foi inicialmente dificultada pela falta de experiência dos tibetanos com métodos modernos de leitura crítica e explicação. Todos os três, eventualmente, se familiarizaram com os métodos acadêmicos ocidentais, especialmente Santen, cuja fascinação pelo método científico mais tarde o levaria a uma decisão que mudaria sua vida. Tenzin e Snellgrove trabalharam juntos na tradução de trechos de um texto Bon do século XIV, conhecido como O Glorioso, que contém preceitos fundamentais do Bon. Sandy havia emprestado a obra. Vou retomar aqui. Sandy havia emprestado a obra de 12 volumes durante uma de suas viagens a Dolpo, para reproduzi-la na operação de impressão que dirigia com Santen e Delhi. Ele trouxe os textos consigo para Londres, onde Tenzin e Snellgrove, com a ajuda de Santen, começaram a tradução laboriosa. Tenzin e Snellgrove passaram horas trabalhando juntos na mesma mesa. Ambos eram de personalidade forte e ocasionalmente se irritavam um com o outro, enquanto se esforçavam para traduzir ideias-chave para o inglês. No entanto, perseveraram e coautoraram a primeira obra acadêmica ocidental sobre o Bon, Nine Ways of Bon, publicado em 1967. O livro tirou o Bon das sombras acadêmicas e combateu a desinformação de fontes não Bon. Quando não estava trabalhando com Snellgrove, Tenzin permanecia em casa, copiando e editando manuscritos. Todos os três Bonpos ensinavam tibetano na Universidade de Londres. Felipe, depois, ao final aqui, talvez você possa nos dizer se esse livro é facilmente encontrado, se a gente pode encontrar esse livro. Eu sei que você é uma pessoa aí bem versada na bibliografia do Bon, né? Então, se você tiver alguma forma de nos fazer chegar esse livro aqui, seria muito auspicioso. Quem sabe um dia a gente não possa, inclusive, estudá-los, né? Os Nove Caminhos do Bon. Enquanto os monges se aprofundaram no, nos estudos e na cultura ocidental, Sonam Pandey tornava-se cada vez mais desconfiado, recusando-se a ajudar de qualquer forma ou fazer novas amizades. Snellgrove escreveu uma carta ao amigo que, embora afável, Sonam tinha dificuldades para se adaptar aos costumes ocidentais e se distanciava dos outros tibetanos. Snellgrove estava principalmente interessado nos Bonpos e havia trazido o Sonam apenas para agradar ao Dalai Lama. Sonam pode ter se sentido ressentido ao perceber sua posição. Tais bobagens perturbaram nossa vida aqui em Londres, onde já existem
sutis diferenças entre Amdo, Campa e Tibete Ocidental, aliás, Tibete Central, escreveu Snellgrove. Sonam, um budista, seria o primeiro a retornar à Índia. Então, aqui está dizendo aquilo que a gente já percebeu bem, né, no livro. O Tibete, embora a gente veja como uma entidade cultural única, na verdade é formada por três regiões muito distintas. O Tibete Central, que historicamente é o Tibete, região de Lhasa, Campa, que é a região do Yongtse Rinpoche, uma região mais de guerreiros, e Âmido, que seria uma região de pessoas mais voltadas ao comércio, talvez mais intelectuais, né? Então, isso que deu para entender no livro até agora. E além dessas diferenças entre eles, com o Pandem havia essa questão que ele não era bompo, ele era budista, todos os outros eram bompos, e o Snellgrove estava interessado justamente nos bompos. Tashilakpa recebeu uma perna de alumínio que melhorou dramaticamente sua vida. O Tashilakpa é esse outro tibetano que veio também com o Snellgrove e os monges para receber a perna que havia sido amputada. Ele tornou-se tão habilidoso com sua nova perna que logo assumiu tarefas como fazer compras e cozinhar. Snellgrove o ensinou, aliás, o enviou a uma escola de direção especial para pessoas com deficiência, onde Tashi Lakpa obteve uma carteira de motorista, tornando-se tão útil que foi nomeado assistente em tempo integral. Os outros monges encantavam quase todos que conheciam com sua civilidade e humildade. Sandy fez amizade com o padre católico em Oxford, Michael Hollins, que o convidou para passar um tempo na universidade. Santen ocasionalmente o visitava, juntando-se a Sandy em longas conversas teológicas durante o almoço com uma dúzia ou mais de estudantes. Rollins não resistia à tentação de tentar converter Santen ao catolicismo. Santen não se ofendia e recusava educadamente. Esse padre meio sem noção, né? Vamos combinar. Após 6 meses, o inglês de Sandy e Santen havia melhorado o suficiente para que alugassem seu próprio apartamento no oeste de Londres em 1962. Lá receberam uma visita inesperada, um estudioso chamado E. Gene Smith, que fez perguntas sobre a localização de textos bons. Anos depois, eles descobriram que as informações fornecidas a Smith contribuíram para seu monumental esforço de 50 anos para salvar textos tibetanos, tanto budistas quanto bonpos. Smith iniciou sua busca por textos religiosos tibetanos enquanto fazia doutorado em estudos do Extremo Oriente na Universidade de Washington. Começou a estudar tibetano com o lama visitante, Dechon Rinpoche, mas foi prejudicado pela escassez de textos disponíveis. Os chineses haviam destruído milhares de textos durante suas campanhas militares e a Revolução Cultural. Não tínhamos livros tibetanos, lembrou Smith em uma entrevista ao New York Times. Dechung disse: vá e encontre-os. Encontre os livros importantes e publique-os. Smith aceitou o desafio e iniciou um esforço que superaria em muito os esforços de Santen e Sandy em Delhi. Conseguiu mobilizar os recursos do governo dos Estados Unidos para seu projeto após ingressar no escritório de campo da Biblioteca do Congresso em Nova Delhi, em 1968, tornando-se eventualmente diretor do campo. Começou a reunir uma coleção incomparável de manuscritos tibetanos, rastreando-os por meio de entrevistas com refugiados na Índia, Nepal e Butão. Alguns dos livros eram as únicas cópias conhecidas no mundo. Smith acabou salvando e reimprimindo 12 mil volumes,
catalogando-os e criando uma organização para digitalizar e traduzir alguns deles para o inglês. Além de ensinar tibetano 2 vezes por semana, Tenzin ensinava história e explicava o bom aos estudantes universitários. Quando não estava ensinando, transcrevia textos tibetanos e estudava inglês e religiões ocidentais. Ficou fascinado pelas tradições e filosofias do cristianismo. Escrevia frequentemente para lamas na Índia e no Nepal sobre suas experiências, mas principalmente fazia perguntas aos seus correspondentes sobre o futuro do bom. Enquanto refletia sobre o futuro de sua religião, começou a considerar pela primeira vez a possibilidade de criar uma comunidade bom e um mosteiro no exílio. Em suas muitas cartas, Tenzin perguntava sobre as condições de vida dos refugiados e dava instruções e conselhos. Em uma carta de 11 de novembro de 1963, perguntando sobre a necessidade de alimentos e roupas nas comunidades de refugiados, escreveu: A todos vocês, lamas e monges que vivem aí, a quem abraço constantemente com meu afeto duradouro. Sei que fomos acometidos por circunstâncias, coisas que pensávamos que nunca aconteceriam conosco e que jamais havíamos experimentado. No entanto, nós, os sobreviventes restantes, devemos tentar evitar a dispersão pelo maior tempo possível e permanecer unidos como antes. Em uma carta datada de 25 de abril de 1963, contou como havia escrito ao Dalai Lama. Por causa do meu forte sentimento de felicidade em relação a você, em 2 de abril escrevi ao Dalai Lama, contando de forma geral como estavam as coisas por aqui, e especialmente porque ele sabe que nossa religião, o bom eterno, é parte da doutrina pura dos iluminados. Pedi que olhasse com bondade para nós, os lamas e monges sobreviventes de Menri, que são, como ele sabe, os detentores da doutrina dessa tradição no Nepal e especialmente que não abandonasse seu apoio à preservação íntegra da transmissão dos ensinamentos dessa tradição espiritual do bom eterno. Aqui está traduzido como eterno bom, né? Mas geralmente a gente fala o bom eterno, essa seria a tradução para o português de Yongundrum Bom. No dia 18 deste mês, recebi uma resposta em que ele prometeu que jamais deixaria de olhar para nós com bondade. Então, olha que bonito aqui, né? O bom, assim como o budismo, compartilha essa doutrina pura dos iluminados, que é a doutrina búdica. Lembrando que no Tibete não existe a palavra, no tibetano não existe a palavra Buda, existe justamente a palavra Sandye ou Sandie. Essa seria a tradução de Buda para o tibetano. E Sandie, que foi então Shakyamuni, que foi Tompa Sherab e todos os outros iluminados, é, seria traduzido para o português, de modo literal, como aquele que tem a mente flexível, aquele que flexibilizou a mente, ou aquele que tem a mente liberta, né? A mente flexível, a mente liberta, ou a mente desperta, que é a tradução do sânscrito para Buda. Os monges acompanhavam Snellgrove aos serviços católicos aos domingos. Snellgrove, ex-anglicano, gravava histórias religiosas para que eles ouvissem e aprendessem inglês, além de se familiarizarem com ideias cristãs. Os tibetanos eram insaciavelmente curiosos e absorviam informações sobre essa religião ocidental estranha, embora o interesse fosse puramente acadêmico. Os monges, especialmente Sandi, mostravam particular interesse pela organização monástica ocidental. Seu primeiro contato com a vida monástica cristã ocorreu durante uma visita ao mosteiro Mount St. Bernard, na floresta de Charmerwood, em Leicestershire, ou algo assim. Como os tibetanos, os monges
Cistercienses, que fundaram o mosteiro em 1833, eram refugiados, tendo fugido da opressão após a Segunda Revolução Francesa em 1830. Sandy Sandier tornou-se o primeiro monge tibetano a realizar um estudo detalhado da organização monástica cristã, visitando diversos mosteiros, às vezes acompanhados por Santen e Tenzin. Um dos mosteiros que estudou foi a Abadia de São Bento, em Fort Augustus, à margem do Lago Ness, na Escócia. Outro foi a Abadia de Quar, na ilha de White, onde um dos monges beneditinos o surpreendeu com seu conhecimento sobre o Tibete, tendo lido a biografia do yogi budista do século IX, Milarepa. Aliás, do século XI, Milarepa. Sandi chegou a viajar até a Grécia para visitar um dos 20 mosteiros ortodoxos gregos no Monte Athos. Os monges dos mosteiros estavam tão curiosos sobre os tibetanos quanto os tibetanos estavam sobre os mosteiros. Inevitavelmente encantados com seus visitantes, os responsáveis pelos mosteiros os convidavam para visitas prolongadas, com a condição de que os tibetanos obtivessem aprovação papal. Santen e Sandi decidiram que deveriam se encontrar com o Papa para pedir permissão. Não viam razão para que o Papa não concedesse uma audiência a dois monges tibetanos desconhecidos, representantes de uma religião obscura que muito provavelmente ele, o Papa, nem sabia que existia. Sem avisar Snellgrove, os dois monges organizaram uma reunião com o Papa Paulo VI, por meio de um arcebispo inglês. Santen e Sandy cruzaram o Canal da Mancha, visitaram amigos tibetanos na Suíça e depois pegaram um trem para Roma. Ao chegaram ao Vaticano, foram informados pelos funcionários papais que estavam um dia atrasados. Fizemos o homem mais importante do Ocidente esperar, lembrou Santen. Os tibetanos haviam de alguma forma entendido errado a data da audiência. O atraso foi perdoado e eles foram levados diante do Papa Paulo VI para uma breve conversa por meio de um intérprete. Os tibetanos falavam inglês rudimentar, o que tornava a tradução para o italiano às vezes difícil e a conversa complicada. O Papa, vestido com uma batina branca, solidel e sapatos vermelhos, fez perguntas sobre o Tibete, mas teve dificuldade em entender que os monges eram do leste do Tibete, uma região culturalmente diferente do Tibete central e de Lhasa. Como na audiência com o Dalai Lama, o Papa falou a maior parte do tempo, dando pouca oportunidade para os monges fazerem perguntas. Eles lhe deu um medalhão de lembrança e posaram para fotos tiradas pelo fotógrafo oficial do Vaticano. Olha que interessante, eu não sabia que o Paulo VI, que foi um papa muito interessante, havia recebido esses monges. A visita ao Papa exasperou Snellgrove, que era responsável pelo bem-estar dos tibetanos. As andanças improvisadas deles frustravam seus esforços para organizar uma agenda condizente com suas próprias prioridades e com as da Bolsa da Fundação Rockefeller. Os monges não tinham noção das responsabilidades de Snellgrove. A ideia de que poderiam estar lhe causando problemas ao traçar seus próprios caminhos nunca lhe passou pela cabeça. Nunca lhe ocorreu que não deveriam satisfazer sua curiosidade da maneira que achassem melhor. Snellgrove aceitou o inevitável. Depois de um ano, eles viajavam livremente pela Inglaterra e pela Escócia. Eu não conseguia contê-los. Vamos ver se dá para terminar esse capítulo. Vamos aqui rapidinho. Tendo obtido a permissão papal necessária, os monges aproveitaram máximos convites para visitar mosteiros católicos. Essas visitas influenciaram a forma como Sandia organizaria seu próprio mosteiro ao retornar à Índia. Olha que importante esse dado aqui. Então, toda a reconstrução monástica que teve do bom no exílio, segundo os autores aqui do livro, veio em parte pelos estudos que os monges fizeram dos mosteiros católicos. Tradicionalmente, os monges eram servidos com comida e chás no templo, mas Sandier adotaria a tradição ocidental de um refeitório separado. Ele também adotou os costumes cristãos de ter um monge lendo durante as refeições e de seguir um cronograma
rigoroso para o estudo e trabalho. Uma das conexões europeias que os monges fizeram durante sua estadia foi com o Dr. Hans Kepfer, em Zurique, na Suíça. Kepfer e sua esposa haviam feito doações por meio da Cruz Vermelha Suíça para um assentamento tibetano bom no Nepal. Tenzin acreditava que era tão importante obter a sua ajuda que suportou mais um episódio de enjoo para voar até Zurique em agosto de 64 e se reunir com Kepfer para discutir planos para um assentamento bom. Kepfer apoiou fortemente a ideia e estava disposto a ajudar a financiá-la. Dos 24 monges tibetanos convidados ao Ocidente pela bolsa da Fundação Rockefeller, apenas Sandhi e Tenzin eram membros de uma religião em risco de extinção. Alguns dos monges da Rockefeller permaneciam no Ocidente e se casariam com mulheres ocidentais. Conquistado pela abordagem científica ocidental à pesquisa, Santen deixaria as vestes monásticas para permanecer na Europa e dedicar a sua vida à erudição, ampliando o conhecimento mundial sobre o bom e o Tibete. Munidos de conexões e de conhecimento mais amplo do mundo adquirido durante sua estadia na Europa, Sandhi e Tenzin retornariam à Índia, onde teriam um impacto enorme sobre o destino de sua religião e da cultura Bompo. E aí terminamos então este importante capítulo, né? Mais um importante capítulo. Então, é isso, amigos e amigas. Não sei se alguém tem alguma questão, um comentário. Felipe já compartilhou aqui comigo aqui alguma informação sobre o livro. Talvez a gente possa conversar sobre ele mais à frente. Então, gratidão, Felipe, gratidão, Alina, gratidão, colegas. Nos seguimos agora para a prática do Cho, com o nosso querido Geshe-dema e com a nossa querida Lulu, que já está aí. Gratidão pela sua dedicação. Estamos... Obrigada, Thiago, obrigada a todos. Gratidão. Obrigado, gratidão, amigas e amigos. Até a próxima. Todos, até a próxima.